E aí tem uma pergunta que é assim, Lama. De uns anos para cá, o Lama tem se aproximado dos povos Guarani e também de lideranças indígenas, como o Krenak, o Cacaverá. Como que tem sido para o Lama essa aproximação, se não puder compartilhar um pouco da experiência do Lama de entrar em contato com essa visão dos povos originários daqui, né? Esse contato ele não é um contato recente, ele é um contato antigo já, né? Então, a partir especialmente da Fundação Perópolis, né? A Fundação Perópolis tinha essa visão ampla de colocar diferentes tradições conversando. Então, foi lá que eu encontrei as lideranças indígenas pela primeira vez, assim, né? Especialmente o Cacaverá e, e outros, assim, né? Mas a gente segue com esse contato. O que aconteceu mais recentemente foram lideranças indígenas locais aqui, que mais próximo, que vieram nos visitar e a gente convidou eles, e a gente continua com um bom contato com eles, assim, né? Como? Então, assim, maravilhoso. E eu acho que mais algumas semanas eu devo visitar também o Cirilo, lá na aldeia dele, né? Que eles querem construir um templo lá. Então eles pediram que eles estão pedindo ajuda, assim. Então eu estou querendo dar um pulo lá para conversar com eles. Mas a gente tem um reconhecimento conjunto, assim, né, que ultrapassa as palavras, assim, a gente se entende dentro do silêncio, né? Então eu acho sempre muito comovente, muito surpreendente todo esse movimento, o fato de essas tradições estarem ainda vivas, né? Por vezes as pessoas olham os indígenas, eles muitas vezes já começam a se vestir como nós, né? Porque eles estão andando nas áreas dos brancos, né? Então eles vão se vestindo e vão falando a nossa língua, e aí a gente pensa que eles são iguais, mas eles não são, eles estão operando com outro tipo de mente, assim. E a mente deles pode enriquecer muito as nossas visões, né? Essa é a impressão que eu tenho, assim. É o que eu tenho visto, né? Como nós podemos aprender essencialmente com a base que eles têm na própria visão deles, né? A ligação muito íntima com, com o aspecto sagrado e vivo, né, da espiritualidade deles, né? Sendo que a espiritualidade deles, ela não se trata de uma espiritualidade fabricada. Ela é uma espiritualidade por reconhecer o aspecto extraordinário mesmo da realidade como ela está estabelecida, né? Essa compreensão permite que eles vivam e sobrevivam no contato com a sociedade dos brancos, porque eles reconhecem que a visão dos brancos ela é muito limitada. Os brancos não veem o aspecto sagrado que tá presente, eles não veem o aspecto extraordinário e profundo e atemporal da realidade como ela se apresenta. E eles veem. Então, eles não têm nenhum tipo de colonização cultural que eles aceitem, porque eles reconhecem que os referenciais dos brancos são muito frágeis. Ainda que os brancos tenham a capacidade de matar, remover as montanhas, isso não é nada diante do aspecto muito amplo da realidade. E vida e morte para eles são coisas naturais. Então eles não vão ser aprisionados por vida e morte. Eles têm visões muito amplas. Então é muito comovente de ver essa abertura deles assim, né? Eu lembro uma vez que estava todo mundo aqui falando de proteger a natureza, aí o André, né? Na época o cacique André, aí ele dizendo, eu não sei o que vocês querem dizer com isso, né? Às vezes eu fico impaciente, porque
Eu não me sinto protegendo a natureza. Eu sou completamente inseparável da natureza. Como proteger a natureza? E para nós, a gente está aqui protegendo a natureza que está lá fora. Assim, né? Que depois do prédio começa a natureza. É uma coisa assim, eles têm essa ligação muito íntima, né? Eles também estranhando, assim, os brancos têm medo da terra, eles não tocam a terra, eles acham que a terra é suja. A terra não é suja. Então, super bonito, assim, eles sentam na terra, é natural isso, assim, né? Eles vivem desse modo, né? Então, nós, né, surgiu o pé, aquilo já é um problema, assim, né? É, sim. E dentro da visão do Lama, do budismo também, quais que caminhos possíveis que existem que a gente poderia trilhar para apoiar esses povos, apoiar essas visões? Ah, ah, eu acho que a gente tem que aprender a conversar com eles também, sabe? Porque as palavras para nós significam uma coisa, para eles as mesmas palavras significam outras coisas. A nossa forma de pensar ela é muito diferente, assim. Nossa forma é muito ligada a planejamento, eles já não são assim. Eles têm, eu poderia dizer, na perspectiva dos brancos, eles têm uma certa dificuldade de planejamento, mas não é isso. É que planejamento para eles é alguma coisa estranha. Eles vão operar de acordo com como eles sentem, como eles vão. E eles podem sentir agora de um jeito e amanhã de outro jeito. E eles precisam estar sempre abertos, eles estão sempre abertos ao sagrado, como que vai se manifestando. Então, para nós, é difícil a gente reduzir, a gente encontrar as palavras e os conceitos e os referenciais e as ligações cognitivas entre as coisas todas e então criar um planejamento, uma linha e dizer, então vamos por aqui. Isso não é assim. Então, eu acho que é super importante que a gente tenha a capacidade de silêncio, de entendê-los, e eles também, através do silêncio, vão nos entendendo, assim, os aspectos mais profundos, né? E, se nós nos aproximamos silenciosamente e eles sentem como amigos, eles têm uma segurança, especialmente com a passagem do tempo. Então, na medida que essa segurança se exerce, eles vão saber o que eles precisam, né? Mas, minimamente, agora, assim, mesmo que a gente se aproxime de modo meio ruidoso, meio estabanado, assim, a gente deveria se aproximar com respeito, né? Entendendo eles como, não como algo que a gente consegue colocar dentro das nossas bolhas, mas como realidades que ultrapassam as nossas visões, assim, né? Que a gente vai precisar, especialmente pelo silêncio, entender aos poucos como é que isso funciona. A gente também não deveria reificá-los assim, como se fosse uma perfeição, porque eles são seres humanos, eles estão no samsara. Eles têm todos os impulsos aflitivos, mas eles têm outras formas de olhar. Eu também acho importante que a gente entenda que os indígenas, eles pertencem a esse grande movimento que tem por base, né, de onde as civilizações todas surgiram, né? Então, eles são ainda resquícios de um tempo pré-civilizações grandes, né? Então, eles operam de um outro modo. E essa base que vem antes das civilizações, ela se mantém viva hoje em diferentes partes do mundo. Então, é curioso, assim, se vocês vão ao Japão, vocês terminam descobrindo uma coisa espantosa, que os japoneses não são o povo originário dali. Os japoneses são uma invasão.
os povos originários dali são os Ainu, que existem ainda. Eles estão nas ilhas mais para o norte agora, eles estão protegidos. Teve uma época que se comandou a destruição deles e a extinção deles, a absorção completa. Aí depois isso mudou. Eles felizmente não desapareceram, então eles continuam. Agora pergunta, de onde eles vieram? De onde é que vieram os Ainos? Os Ainos, muitos deles têm características nórdicas, como se fossem europeias. É muito surpreendente isso, né? Se vocês andarem, por exemplo, em Taiwan, vocês vão pensar, bom, aqui é China, sempre foi. Também não. Vocês vão encontrar os mesmos Ainu em Taiwan. São povos indígenas. Eles têm arco, flecha, eles funcionam desse modo, assim, né, ligados à natureza. Aí vocês vão olhando por vários lugares, vocês vão encontrar isso. Vocês vão encontrar, assim, em todos os lugares, sempre tem um povo mais antigo com essa aparência. E essas tradições, todos eles tinham essa contemplação muito ampla, muito aberta da natureza e de todas as manifestações. Para nós é muito, como é que eu vou dizer assim, uma coisa estereotipada. A gente vai dizer que eles adoram o sol, adoram a lua, adoram o espaço, adoram o trovão, o mar. Isso é muito mais profundo que isso. Então, eu acho interessante esse ponto, né? Também de investigar. Nós estamos num tempo que ainda essas tradições, elas ainda se manifestam vivas, né?